Então, para a gente dar início aqui ao nosso estudo, vou pedir para a Pri fazer, Pri ou a Mercedes, tanto faz fazer a nossa oração de abertura, por favor. A Pri, que ela fala daquele lenitivo, ó. Aqui, ó, vou botar a minha água aqui, ó, Também está lenitivo. aqui, aguardando. Então tá bom. Ó, Pastorino hoje em Minutos de Sabedoria fala sobre a questão das nossas tarefas, né? Não julgue pequena demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenino que lhe foi confiado. Da perfeição com que o executar dependerá a sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Né? Então, que façamos a nossa tarefa pequena, os pormenores, né? Vocês que são aí das artes sabem muito melhor do que eu. Eu Né? sou das artes, não. Não? Achei que era Eu só faço bagunça, eu Ela é faço da arte. dança, ela é da dança, mentira, ela é da É. dança. Mas está tudo relacionado. Então, a nossa pequena tarefa deve ser executada com muito amor e com muito carinho, né? Porque a partir daí a gente consegue tarefas maiores. Então, vamos à nossa prece? Sim, por favor. Tá, então, assim, vamos fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai de amor infinito, de justiça e de bondade, por esta oportunidade benfazeja, na qual nos encontramos reunidas em nome de Jesus. Que Jesus possa ser muito bem-vindo nos nossos lares, que Ele possa abraçar os nossos corações, acalentar, abençoar e fortalecer. Não poderíamos deixar de falar sobre Maria de Nazaré, nossa mãe da humanidade, né? Nossa mãe santíssima, que ela nos guarde, que ela nos proteja, que ela nos abençoe também. E os espíritos benfeitores responsáveis por este trabalho, e além disso, temos o nosso anjo da guarda, que nos protege e cuida de nós, mesmo com toda a nossa rebeldia. Agradecemos essa oportunidade benfazeja, Senhor, que neste momento, né, possamos ser envolvidos por essas luzes divinas de muito amor, de muita compreensão, de muita paz, de muita harmonia, com muita sabedoria, com muita fé e com muita esperança. Mas não podemos, Senhor, pedirmos só por nós. Abençoe os nossos amores, abençoe os nossos vizinhos, abençoe também aqueles que não gostam de nós, né, os que estejam passando por dificuldade física ou moral, que eles possam ser abençoados, Senhor. Que aqueles irmãos que não creem em Ti possam sentir, Senhor, uma pequenina fagulha do Teu amor a envolver o seu coração e a irradiar força para que ele possa passar por suas batalhas. E, Senhor, vamos pedir que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando aí a energia necessária, né, aquele lenitivo que tanto precisamos, seja físico, espiritual ou mental. E assim, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início, Pri, por favor. Tá, então hoje é Lucas, né? Deixa eu pegar aqui. Eu estava com ele abertinho aqui, mas eu fui pegar uma outra coisa. Hoje é Lucas, capítulo 23, 39 a 49. Isso. Que fala... Tá certo? Sim. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhuma o fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase essa hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a 9ª hora. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Hoje eu peguei um livro diferente, mas também foi ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, em que o nome é Justiça Divina. E o capítulo fala assim: nas leis do destino. Aí Emmanuel vem esclarecendo. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanamente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é o agente precioso da evolução, nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural incorras de imediato nas consequências. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhe atende às necessidades, sofrerás para logo os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre aquilo que lhe dermos. É inútil que dignitários desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo perfeito, por soberano purpurado, suscetível de encolerizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou, mas se esquecem de que, mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar, moralmente, o merecimento ou a culpa de outra. Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a sua própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quanto deseje, a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirme deste modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes, e sendo justiça, determinou possuísse cada um de nós vontade e razão. A vida, assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E se não sofizéssemos a palavra de Jesus, quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário, que estaria com ele no paraíso, que é o Lucas 23, 43, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo que nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Isso também está em Lucas, né? Ele cita Lucas aqui nesse pedaço. E assim, o que Emmanuel vem falando, né, que Deus é amor, né, um amor infinito, que tem as leis, né, a gente tem que pensar que as leis de Deus são imutáveis, né, e rege todo o universo. As leis dos homens é que vai mudando, né, essas leis mudam conforme a evolução moral de cada um de nós. E a gente tem que lembrar, né, que Deus não vai nos dar penas eternas, né? A gente tem que corrigir, porque quando a gente faz algo errado, a gente conserta, né? E Deus é amor, nos deu o livre-arbítrio. Então, aqui nessa passagem, né, vem falando tudo o que Jesus nos disse, né? Não aquele Deus impiedoso, aquele Deus que se envaidece, que se enfurece, não. Deus é amor. É que a gente ainda está muito primitivo, né? Vamos dizer assim, sei lá. Não sei nem se muito primitivo eu posso dizer essa palavra. Nós ainda estamos longe de entender todos os atributos de Deus, mas a gente tem que entender que Ele é amor, né? Ele vem falando que é amor e que Ele cuida do átomo
ao arcanjo, né? Ele cuida do menor como do maior da mesma forma. E a gente tem que entender essa questão e seguindo as leis, né, que Jesus nos ensinou, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, isso aí que você estava, tudo que você está falando, desde da primeira leitura do Pastorino até aí o seu estudo do Evangelho, eu pensei em algumas coisas que eu acho que elas acabam se conectando. E lá no comentário Pastorino, você já fala ali que a gente precisa cuidar das pequenas coisas, né? E aí você estava até falando que Deus cuida de tudo, né? Desde do átomo ao arcanjo. A nós cabe a parte das pequenas coisas. Porque cuidar de nós é cuidar de... Porque nós somos pequenos diante de Deus e da maravilha da sua criação. Aí, conectando também com a parte que você fala aí, na leitura de que o universo devolve para a gente tudo que é aquilo que a gente manda para o universo. Isso aí é a lei do retorno, né? A gente vai sempre colher aquilo que a gente planta. Não dá para colher mamão plantando abacaxi. E aí a gente vai agora para o próprio estudo do Evangelho de hoje, que é essa coisa do bom ladrão, que vai e reconhece. Ó, a gente está aqui porque a gente merece, mas esse aqui, ele é inocente. Quer dizer, primeiro passo, ele reconhece que o erro é dele, ele está errado e Jesus não. Isso aí já é a consciência do nosso erro, já é o nosso primeiro passo para a nossa própria regeneração. E segundo, ele implora a Jesus que se lembre dele quando estiver no reino dele. E aí a gente vai do cuidar das pequenas coisas. Ele, apesar dele reconhecer o erro dele, ele fala a Jesus, quando você estiver em seu reino, se lembre de mim, porque ele ainda não tem essa consciência que Jesus vai dizer para ele. Em verdade, te digo que ainda hoje estarás comigo no meu reino. Quer dizer, muito provavelmente, aí sou eu falando, Cristina, depois de todos esses estudos que a gente fez, quando ele diz mais tarde estarás comigo no meu reino, é porque provavelmente ele está pensando, assim que aquele espírito deixar a carne, se libertar do véu da carne, poder ver as verdades espirituais, talvez ele perceba que esse reino de Deus é isso, é a construção interna. Não é o reino externo que Jesus vai estar no lugar e puxar ele, não. Provavelmente Jesus está antecipando que ele vai conseguir enxergar ali, a partir do momento que ele reconhece que o erro está nele, e o outro é inocente, ou seja, ele cria a consciência do erro, ele já está apto a construir ou reconhecer o reino de Deus dentro de si. Então, do jeito que você leu aí, tudo que você falou, eu meio que interpretei dessa forma. E principalmente quando se fala aí que Deus criou a todos nós para que a gente se engrandeça, e a gente se engrandeça assim, construindo o reino de Deus dentro de nós, né? Então, vou emendar já com o Pastorino. Eu vou esclarecer antes, que eu não achei toda essa passagem da Bíblia, eu só achei do versículo 39 ao 43, e depois ele já pula para 49. Do 44, 45, 46, 47, não achei, mas aí também não importa tanto. O que tem aqui eu acho que também já é bem bacana para a gente começar a entender um pouco esse estudo. Bom, vamos lá, vou ler primeiro, depois a gente comenta. O trecho ensina-nos meridiana lição do modo como o mundo considera e trata emissários do bem, com suas zombarias e desafios, para que saia das dificuldades como se os evoluídos se comprazessem qual os evoluídos em facilidades e prazeres físicos e ausência de dores. Aquela coisa que ele foi desafiado. Você é Cristo, se você é filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo, essa coisa toda. Mal sabem que a dor é exatamente a porta por onde se alcança o cume da montanha, na árdua e íngreme subida evolutiva. Com seu espírito de serviço, os medianeiros levam a cura aos corpos enfermos dos outros. Julga-se que possuem os mesmos poderes em relação a si mesmos, esquecidos ou ignorando que, sendo criaturas devedoras à lei do karma, também eles precisam expurgar os pesados fluidos que agregaram a si em vidas pretéritas ou na mesma vida atual. A gente não pode deixar de mencionar aqui
que o nosso grande Chico Xavier, que levou tanto consolo, fez tantas maravilhas durante a vida inteira, ele mesmo acabou sofrendo com o processo de cegueira, né? Ele mesmo passou por isso, por causa disso, porque perfeito, só Jesus nasceu. Todos nós, esses medianeiros que vêm, também ainda têm a sua parte a ser expurgada. Então, eles não serão isentos de dores, né? Esse, evidentemente, não era o caso de Jesus, que se situa em outra faixa, como também o de outros seres elevados. A dor, nessa ambiência superior, é escalada de mais um degrau evolutivo, o que se não consegue sem esforço doloroso. Toda iniciação em nova estrada requer readaptação, exigindo sacrifício que inclui, por vezes, violência, não só espiritual, como física. Tudo isso é inconcebível para o vulgo em atraso, que julga bem, e felicidade somente o que se relaciona com o corpo denso e astral inferior, a saúde, o conforto, sensações de prazer, emoções felizes. O essencial é saber receber com resignação. Agora, eu vou até parar aqui, que eu acabei de me lembrar o seguinte, tem uma musiquinha de São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis ele compunha músicas, né? E que ele está num caminho com um frei acompanhando ele, e o frei pergunta para ele onde está a verdadeira felicidade. Aí ele vai falando de várias situações, mas no final ele fala sobre isso, que ele só vai ser feliz quando ele conseguir passar por todas as dores, que essas dores estariam purgando ele e, de certa forma, trazendo ele mais próximo de Jesus. É muito bonitinho, depois eu vou lembrar o nome dessa música e, de repente, eu boto até o link ali no nosso grupo, tá? Eu quero. Vai deixar comigo. É a escalada mais degrau evolutivo, o que não se consegue. O nome é Verdadeira Alegria, mas eu boto lá. O que se não consegue sem esforço doloroso, toda iniciação em uma nova estrada requer readaptação, exigindo sacrifício que inclui, por vezes, violência não só espiritual como física. Tudo isso é inconcebível para o vulgo em atraso, que julga bem e felicidade somente que se relaciona com o corpo denso e o astral inferior, saúde, conforto, sensações de prazer, emoções felizes. O essencial é saber receber com resignação, sendo com alegria aquilo que nos chega com vista à nossa ascensão. Não importa se se trata quer de soldados broncos, quer de sacerdotes cultos, vale o estágio espiritual que se encontra a individualidade, não o degrau cultural conquistado pela personagem transitória. E a prova disso é que um dos salteadores crucificados com Jesus percebeu o alcance do que se passava e pede que Jesus se lembre dele quando estiver em seu reino. Alguns intérpretes supõem tratar-se do céu católico, da bem-aventurança eterna, como dizem. O absurdo é palpável quando sabemos que o próprio Jesus não subiu a esse céu nesse mesmo dia, mas, ao invés, desceu ao Hades. E só 42 dias depois disse aos discípulos que subiria ao Pai. Porque a gente sabe que, na realidade, Jesus, quando se liberta do corpo, ele vai consolar Judas. Ele não sobe, ele desce, ele vai ao encontro de Judas, que havia... Tá ruim? Tá falhando? Tá o quê? O som tá ruim, Pri? Gente, eu estou falando sozinho? Cris, repete aí porque travou. Travou onde? Travou. Onde? Em que pedaço? Travou quando você falou que Jesus não subiu, ele desceu primeiro, sim, aí depois o sim. som estava ruim. Ele desceu, Repete, por favor. ele desceu por quê? Ele foi ao encontro de Judas, que havia cometido aquele ato translocado do suicídio, então ele foi consolar o amigo. Quer dizer, ele foi, na realidade, ao Hades, quer dizer, ao umbral, buscar ali no Vale dos Suicidas a Judas. Ele não foi ao reino do subiu ao Pai, né? A gente fala em termos de subiu, mas no universo não tem em cima e embaixo, tem as faixas. A gente pode falar em subiu e como subiu a vibração em faixas vibracionais superiores. E só 42 dias depois disse aos discípulos que subiria ao Pai. Isso, se entendermos subir ao Pai no sentido católico, o que não corresponde nem isso à realidade dos fatos.
Como entender, então, esse pedido, falando em reino, quando o salteador via Jesus a estertorar numa cruz a seu lado, um simples carpinteiro humilde? Não podia, pois, tratar-se do reino material na terra. Será que ele teve, naquela hora, a revelação interna do que se passava? Será que já ouvira de Jesus alguma explicação aos discípulos a esse respeito? Ou será que nesse passo de Lucas encontramos, na realidade, um simbolismo profundo, ocultado sob a aparência de um fato? Inegavelmente, o conhecido como o bom ladrão dá-nos maravilhosa lição a respeito da prece sincera, que provém do âmago do coração nos momentos mais dolorosos da nossa jornada, enquanto estamos crucificados na carne. Embora em dores atrozes causadas pela necessidade de purificar-nos de nossos sérios débitos do passado, tenhamos a certeza de que, a nosso lado, crucificado conosco, porque habitando dentro de nós, está o Cristo, que ouvirá e atenderá a nossa prece, se realmente for a extensão dos nossos sentimentos íntimos. No entanto, se nossa atitude for de rebeldia, como a do que chamamos mau ladrão, que nos adiantará estarmos crucificados com Cristo, ao lado de Jesus? Qualquer revolta íntima desintoniza com Cristo interno, e nossa dor se multiplicará, já que em nós mesmos não alimentamos qualquer esperança. Aí temos, portanto, duas lições: a da prece e a da resignação, humildemente reconhecendo que merecemos o que estamos recebendo. A promessa de Jesus também requer meditação. Segundo sabemos, cada um recebe segundo suas obras. Ora, a vida do bom ladrão não havia transcorrido em ações positivas, pois ele mesmo reconhece: recebemos o merecido do que fizemos. Logo, teria sido clamorosa injustiça sua liberação total daquele momento. Mas é-nos dito que todos chegaremos à medida da evolução do Cristo. Ora, por sua vida na matéria, o bom ladrão não havia alcançado essa evolução crística. Logo, não possuía gabarito para obter a liberação total. Concluímos, pois, que não há possibilidade de entender-se essa frase de Jesus como prova de obtenção nesse dia, naquele dia da crucificação, da bem-aventurança celeste, antes de o próprio Mestre a ter conseguido. O que há de verdadeiro na frase? Se bem entendermos a doutrina longamente exposta nos evangelhos, a finalidade primordial da encarnação da criatura humana é a obtenção da felicidade suprema, no encontro com o Cristo interno, por meio do mergulho no imo do coração, o que, quando permanente, constitui a liberação total. Mas muitas vezes experimentamos esse encontro sublime em átimos de segundo, quer conscientemente, quer inconscientemente. É natural e inconsciente, por exemplo, no gozo inigualável do milionésimo de segundo do orgasmo sexual, pois só unificados com Cristo interno temos a capacidade de tornar-nos criadores à semelhança da criação divina, da ação criadora divina. Daí ser tão forte esse impulso que leva a humanidade a superar todos os percalços e sofrimentos da gestação e o trabalho da manutenção e educação dos filhos. E esse prazer foi concedido aos seres humanos para que fossem experimentando aos poucos a satisfação dessa felicidade total. Ora, o encontro com Cristo interno faz que a criatura passe a conscientizar-se e entre no reino celeste, abandonando por instantes o reino nominal terreno. Isso, sem dúvida, está dentro de toda a lógica e pode compreender-se racionalmente. Portanto, a promessa podia ser feita e cumprida. Hoje mesmo estarás comigo, terás o encontro comigo, diz o Cristo, num jardim delicioso que supera e anula as dores e dá satisfação da felicidade, apesar de todo o sofrimento. E talvez com esse sofrimento da crucificação, Dimas, o bom ladrão, também haja dado seu primeiro passo na senda iniciática, tendo abertas diante de si as portas que conduzem à planificação da paz interior. Então, esse finalzinho aqui está reafirmando aquilo que eu falei.
esse encontro, essa promessa do Cristo, de que ele entrará nos reinos dos céus com ele, é porque ele vai ter finalmente esse vislumbre da possibilidade de unificação com esse Cristo interno. É a consciência da necessidade da própria evolução e da própria modificação. Concordam, meninas? Concordo. Às vezes falhou um pouco aqui o som, mas deu para pegar. Eu achei aqui, ó. Já achou? A perfeita alegria, né, se não me engano. Bom, joga lá no Achei. grupo. Vai botar no grupo Tá. aqui. Pri, comentar alguma coisa? Mercedes, vai falar mais alguma coisa? Não, não, comenta. Eu fui anotando aqui que a gente já sabe, né? Mas é bom a gente sempre lembrar que se Deus é amor, né, a gente tem que receber o que Ele nos oferta com muita resignação, mesmo não sendo aquilo que nós queremos, mas com certeza é o que nós precisamos nesse exato momento de nossas vidas, né? Às vezes a gente questiona, né? A gente até briga com Deus, né? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Né? Mas a gente se comporta assim como as crianças mimadas. E no caso do bom ladrão, aí ele vem falando, né? Pastorino vem comentando que ele fez uma prece sincera, né? Ele se conectou com o coração, né? E nos livros que a gente lê, a gente observa, né? André Luiz vai relatando muito que às vezes eles não conseguem enxergar, né, os benfeitores ali ao lado deles porque eles não estão naquela vibração. A vibração é uma outra e aí não consegue se expandir, não consegue se conectar. E com a prece, com a resignação, com os bons sentimentos, a gente se conecta ao mais alto e com isso a gente consegue, assim, obter algumas, nem sempre as soluções, mas às vezes o caminho de como devemos proceder para superarmos aqueles obstáculos, né? Perfeito, exatamente isso. As ferramentas a gente já tem. As ferramentas já tem, é o conhecimento do Evangelho e essa ferramenta maior que é a prece. Nenhuma prece fica sem resposta. Às vezes, o receptor da resposta que não consegue alcançar e ouvir a resposta, mas toda prece feita com sinceridade, com o coração, recebe resposta. E é isso que é maravilhoso. Isso é o amor divino que nunca nos desampara, sempre presente da nossa vida, e a gente só pode ter bastante misericórdia dos nossos irmãos que ainda não descobriram essa grande ferramenta de consolo, de alegria e de prazer que é a prece sincera. Bom, se ninguém quer falar mais nada, eu vou pedir para a Pri fazer a oração para a gente poder selecionar o estudo da semana que vem. Vamos lá, minha amiga? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez a Deus por essa oportunidade, por esse conhecimento que esclarece os nossos corações, que nos auxilia. Então, Senhor Jesus, que essas bênçãos que são jorradas sobre nós possam se espalhar por toda a nossa vizinhança, possa chegar àqueles irmãos aflitos que estão nos hospitais, ou nos asilos, nos orfanatos, os irmãos em situação de rua, todo aquele irmão que esteja necessitado, Senhor, que ele possa sentir esse teu amor que inunda os nossos corações e que nos fortalece. E assim, Senhor, vamos pedir a tua permissão para finalizarmos esse estudo abençoado do dia de hoje. Nos abençoe, nos proteja e que nós possamos ser exemplos, Senhor, desses ensinamentos em cada minuto de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pri, muito obrigado. Aí vamos lá para selecionar o nosso estudo da semana que vem. E agora, aqui, esse aqui. Deixa eu ver, quem é esse aqui? Mateus 26, agora eu estou na dúvida. De 20 a 25. 20 a 25. Mateus 26, 26, de 20 a 25, tá?
é a parte, é Páscoa, o traidor é indicado. Isso daí vai dar pano para manga, eu acho. Porque a gente sabe que não teve traidor. Um traidor não é bem traidor. Eu gosto desses temas polêmicos. Eu adoro criar polêmica, às vezes, também, quando eu converso até com meus alunos mais velhos. Que aí, quando a gente cai naquela história do... Eu digo, gente, não pode... Travou. A gente só escutou que você adora criar polêmica. Ah, tá. Essa internet hoje, desculpa. Travou. A gente só escutou você falar até adoro criar polêmica. Depois travou, porque Deus não quer que você fale besteira aqui na hora da. Mas não é besteira. É minha internet que não está bom, não é besteira. É que eu sempre fico colocando em dúvida na cabeça das pessoas a existência do diabo, que eu sempre provo que essa coisa assim, que um pai amoroso não conceberia a criação de um filho devotado ao mal. Isso seria de uma crueldade enorme. Assim como é meio que absurdo pensar que Cristo escolheria um discípulo que Deus saberia que seria um traidor. Não teria. Sabe, não tem cabimento uma coisa dessa. É realmente uma. Amanhã, provavelmente semana que vem, a gente vai fazer uma outra interpretação muito mais complexa de tudo isso, porque, na realidade, nós traímos o Cristo diariamente. Quem trai Cristo somos nós todo santo dia, entendeu? Porque todo santo dia a gente desliza. Todo santo dia a gente faz algo que vai contra os ensinamentos do Evangelho. Então, quem é traidor? Traidor não é Judas, somos nós enquanto não aprendemos a lição, né? Porque se você for pensar, todos os discípulos em algum momento vacilaram, porque eram humanos como nós, ainda eram imperfeitos como nós. E realmente só quando a gente consegue adesão total que a gente pode dizer, não, hoje eu não traí o evangelho. Gente, eu não traio o evangelho quando eu estou doente em casa dormindo o dia inteiro, que eu não convivo com o ser humano. Mas mesmo assim, em pensamento, eu posso dar aquela deslizada. Que é ainda, por mais que a gente estude e tenha boa vontade, ainda tem muito de inferioridade em nós, né, gente? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto de inferioridade que ainda tem em nós, o quanto que a luta ainda é cumprida, né? Concordam comigo, meninas? Eu não, que eu sou um espírito de luz. Minha avó falava que eu sou o anjo de candura, me chamava de anjo de candura. A sua avó, né? Bendita vozinha. Não, não tinha uma voz. Até minha vozinha reconhecia que eu tinha meus momentos de pequeno E a minha avó me levava ao céu. Era Para Deus ela, eu no sou céu, um anjo de candura. Deus no céu, Mercedes na terra, né? Nossa Senhora, e Nossa Senhora Também não eu Mercedes? fazia tudo que ela queria, tudo que ela pedia, eu fazia, que eu amava tanto ela. Amo, né? Amo tanto ela. Amo muito. Também sinto maior saudade da minha avó peruana, enorme, ela alta pra caramba, magrinha, cabelo lisinho. Eu gostava de pegar a escova e pentear aquele cabelo assim, ralinho, lisinho, branquinho, branquinho. Porque ela era bem, bem velhinha, frágilzinha. Mas engraçado que ela tinha uma imponência que eu não tenho, que eu ando todo largado, eu não tenho postura. Ela não, tinha sabe, uma pose assim, gente. E eu ajudava a cuidar dela. Foi uma lembrança. Geralmente, vó é sempre uma lembrança boa, né, de acolhimento da infância da gente, né? É. Coitada das vós que não sabem acolher, porque função de vó é acolher neto. Função primordial de vó é mimar neto, para você deixar essa lembrança sempre de que eu sou um anjinho de candura, assim, essa ilusão que a Mercedes carrega pela. Ela carrega essa ilusão, achando que. Brincando, né, amiga? A gente sabe que é. Graças a Deus, a gente hoje sabe que a gente não está. Não estou gostando dessa risada, não. Não, Estou gostando. não, graças a Deus a gente agora sabe que o caminho é longo.